Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, Projeto Iniciação. Hoje de número 150, 150. Bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, Gilberto, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Estamos aí. Tudo bem, Catira? Tudo jóia. Vamos nessa. Estamos ao vivo. Vamos começar, né? Muito bem. Sim. Então, boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Justamente o nosso programa Projeto Iniciação, que é levado ao ar todos os sábados às 20 para as 9, né? E é uma honra muito grande, que sejam todos bem-vindos aqui, e vamos falar sobre a ciência iniciática das idades, né? Devemos dizer que o programa chama-se Projeto Iniciação. Então, dizemos que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem na face da Terra. A pessoa pode ter muitos projetos, né? Projetos econômicos, projetos familiares, projetos profissionais, projetos sociais, etc, etc. Mas o projeto mais importante no meio de tudo isso aí é o projeto de iniciação. Autoconhecimento, evolução espiritual. Né? Então, agora, para que a pessoa possa fazer esse projeto de iniciação, de acordo com a ciência iniciática das idades, é necessário que se filiar a uma escola iniciática. Né? Então, a pessoa pode escolher a escola que quiser, né? Mas, da nossa parte, nós convidamos que a pessoa venha fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para começar esse processo? Muito simples. Entra no busca da internet, coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Nesse site, ela tem muitos comentários, muitas informações importantes, e num botãozinho lá tem justamente o acesso aos departamentos, tanto do Brasil como do exterior. Então, a pessoa pode verificar se na sua cidade tem um departamento, né, da sociedade, ou próximo à sociedade. Então, a pessoa, então, o que faz? No site, vai dar informação sobre o telefone do departamento, o e-mail, o endereço, etc. A pessoa entra em contato e faz a sua inscrição. É isso? Inscrição para quê? Para o grau peregrino, que é o primeiro grau inicial na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa faz o primeiro grau, depois mais 4 graus, totalizando 5 graus. Ao final de 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí, ela tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as reuniões externas e externas, participar das ritualísticas, todos os eventos da sociedade, todos os eventos. E, mais do que nunca, mais importante que nunca, ela tem a possibilidade, não, o direito de ler, de estudar as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, é uma coisa fantástica, um conhecimento enorme que a pessoa vai adquirir justamente aí. Então, está o convite, né, para que a pessoa faça o seu projeto de iniciação, né, aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose. Agora, se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou o departamento seja longe, ela morar longe de um departamento, ela tem a mesma possibilidade de fazer o projeto de iniciação pela Eubiose. Através do EAD, significa ensino à distância. A pessoa faz a mesma coisa, entra em contato com um dos departamentos do seu estado, evidentemente procura localizar um departamento mais próximo à sua residência, né, na sua cidade, e estabelece lá o vínculo, né, a inscrição, para receber pela internet as aulas, inicialmente do grau peregrino e depois de todos os outros graus, os 4 graus subsequentes. Então, está aí o convite, né, para todos que venham aqui
justamente fazer o seu curso na eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Este encontro é destinado aqui aos sábados, a partir das 20 para as 9, né? Todo sábado, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Hein? A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo do nosso encontro, justamente, é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação valores e informações importantes para essa finalidade. Aí está, então, o objetivo do nosso programa. Né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação, a pessoa que já está no caminho da iniciação, a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. O conhecimento nunca para, né? A gente vai evoluindo, as informações vão chegando, o entendimento vai se ampliando, os horizontes vão se ampliando. Então isso aí, uma das finalidades do programa é justamente despertar essas novas possibilidades de conhecimento nas pessoas. E aí está outro objetivo do nosso programa, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Veja bem, a Era de Maitreya, né, do Avatar Maitreya. O planeta Terra está passando por uma transição, na verdade, especificamente, muito agora específica, neste terceiro milênio, né? A era do Avatar Maitreya. Então, em resumo, podemos dizer o seguinte: o planeta Terra está mudando de dimensão, está passando por uma outra dimensão, a quinta dimensão. 4 dimensões já foram percorridas, agora o planeta Terra está passando para a quinta dimensão, através do processo evolutivo. E nós temos que nos preparar. Todo ser humano tem que estar preparado e se preparar para esse evento. Né? De que maneira? A lei cósmica, justa e perfeita, Deus, né, nos dá a oportunidade de termos a possibilidade de avançarmos junto com a Terra para a quinta dimensão. Todos têm essa chance. Agora, resta que cada um se determine esse objetivo, estude no seu autoaperfeiçoamento, no seu autoconhecimento. Então, isso é muito importante, entende? Isso é muito importante. Né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, então, o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio e Era de Aquários. Terceiro milênio como início. Depois a coisa se adianta e vai prosseguindo, atingindo a quinta dimensão, depois sexta dimensão, sétima dimensão e assim por diante. Aí está, então, essas ideias iniciais que nós sempre damos aqui no programa, né? No programa Projeto de Iniciação, para os nossos queridos irmãos que participam desse encontro. Muito bem. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo através de informações importantes dadas pela nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky. Nós vamos, então, vendo informações importantes nessa parte inicial do programa. Né? Vamos ver aqui algo importantíssimo, né? Que é considerado na ciência inicial das idades. Sobre o quê? Sobre um animal chamado vaca. Olha, um animalzinho, né? Muito importante para a humanidade, né? A vaca nos dá leite, ela tem uma imagem muito grandiosa no nosso meio, a vaca. Vaca, em todos os países,
era o símbolo da força geradora passiva da natureza. Ísis, Vach, Vênus, mãe do deus do amor, Cupido. Porém, ao mesmo tempo, o do Logos, cujo símbolo entre os egípcios e os hindus tornou-se o touro, como demonstram os touros hindus e Apis, nos tempos mais antigos. Na filosofia esotérica, a vaca é o símbolo da natureza criadora, e o touro, seu filho, o espírito que vivifica, ou Espírito Santo, como é demonstrado isso por muitos autores. Né? Daí o símbolo dos chifres. Esses eram sagrados também entre os judeus, e colocavam no altar chifres de madeira de cetim, agarrando-se aos quais um criminoso assegurava a sua salvação. Então, isso aí... Olha, devemos dizer que desde a da antiga Índia, né, a vaca é um animal sagrado, que não se podia matar a vaca ou fazer qualquer coisa. Não? Isso era uma coisa sagrada. É claro que agora a Índia moderna, século XX, século XXI, né, existe uma grande controvérsia a esse respeito. Será que continua ainda a adoração da vaca na Índia? Então, a gente, percorrendo as diversas fontes de informação, a gente vê notícias contraditórias e que a gente deve refletir sobre esse ponto. Né? Notícias nos dizem que a Índia é uma das maiores produtoras de carne do planeta Terra, maior exportadora de carne. Né? Então, muitos afirmam que, na verdade, eles não exportam a carne de vaca, mas a carne justamente de búfalo. Assim, algumas notícias nos dizem isso aí também. Né? Uma outra importante notícia a respeito de se os hindus continuam venerando a vaca nos dias de hoje ou não, existem informações que nos dizem que, muito importante, no ano de 1949 foi instituída a Constituição, a primeira Constituição na Índia, né? E, conforme os registros nos dados pelas informações, temos aí na internet, em outros lugares, né? Justamente em 1949, a Constituição da Índia determinou que cada estado componente da nação tomasse a sua deliberação a respeito de seguir o rito da vaca ou não, se seria adotado um respeito ou não. A notícia nos diz que a maioria dos estados não seguiram. Alguns estados seguem rigidamente o conceito antigo de respeito, não matar vaca, etc, etc. Né? Inclusive, lá nos tempos antigos, as vacas andavam pelas ruas abertamente, né? Ninguém podia mexer com elas, né? Andavam assim nas praças, em todo lugar. Né? Dizem que ainda em certos lugares da Índia isso acontece também. Né? Agora, muitas notícias dizem que não é uma coisa geral na Índia que isso acontece. Né? Agora, também devemos adiantar que a Índia não tem somente o povo de origem hindu, tem pessoas de várias descendências, né, étnicas, né, inclusive muçulmana. Né? É claro que as outras descendências étnicas não respeitam a questão da tradição hindu. Então, hoje, a gente vê que a situação da vaca na Índia merece todas essas considerações a respeito dos tempos modernos. Né? Mas a verdade é que na mitologia, a vaca era considerada justamente sagrada, justamente por essa ideia da sua ligação com o Vá, justamente o segundo trono, a mãe divina. Isso aí é a mitologia que nos indicou esse caminho, né? Através do século. É claro que a Índia hoje já é diferente, né? Nos tempos modernos as coisas vão mudando, né? Mas, indiscutivelmente, conforme as notícias indicam, existem grupos étnicos na Índia que ainda respeitam profundamente a vaca e mantêm essa questão de não agredir, não matar a vaca, né? O boi, etc. Isso aí. Muito bem. Agora, seguindo nesse conhecimento a respeito da mitologia a respeito desse animal, vaca, né? A vaca era, em todos os países, o símbolo da força geradora da natureza, como nós falamos. Né? E
E ela vem do sânscrito, vach, E-V-A-V-A-C-H. Vaca, olha, o nome vaca vem do sânscrito, que escreve assim, V-A-C-H, vach. Chamar var simplesmente de linguagem é de clareza deficiente. Var é a personificação da linguagem e do logos feminino, sendo uno com o Brahma, que a criou de uma metade de seu corpo, que dividiu em duas partes. É também um virar, chamada virar feminina, que nela foi criada por Brahma. Num certo sentido, var é linguagem, através da qual o conhecimento foi ensinado ao homem. Noutro sentido, é a linguagem mística secreta, que desce sobre os rishis primitivos e neles entra, como as línguas de fogo, que, segundo se diz, pousaram sobre os apóstolos, porque é chamado o Criador feminino, a mãe dos Vedas, etc. Então, vê que o conhecimento é muito importante a respeito deste respeito, né, que os hindus têm a respeito da vaca, né, mas ele tem uma natureza mitológica muito importante vindo desse termo. Vach significa o segundo trono. Né? Esotericamente, é a força subjetiva criadora, que emanando da divindade criadora, o universo objetivo, sua subjetiva força criadora, emanando da divina criadora, o universo objetivo passa a ser manifestado no mundo da linguagem, isto é, a exprivação ou ideação. Isto é, a expressão concreta da ideação e, por conseguinte, a palavra ou logos. Var, então, esse termo, né? Que eu soletrei, né? V-A-C-H, né? Var é o Adão macho-fêmea do primeiro capítulo do Gênese. E assim é denominado de Var Virar, pelos sábios. É também a celestial Sarasvati, produzida dos céus, numa palavra dirigida do Brahma sem fala, a deusa da sabedoria e da eloquência. Finalmente é chamada de Satarupta, a deusa de 100 formas. Palavra, linguagem, locução, som, logos, palavra mística, o poder oculto dos mantras. Segundo se expressa no Rig Veda e em vários Upanishads. Vaka é de 4 espécies, que se chama Pasyanti, Madhyama e Vairaki. A luz dos logos é a forma Mahayama, e o próprio logos é a forma de Pasyanti, enquanto para Brahma é o aspecto de para, isto é, além do número e de todos os números daquele Vak. Aqui dentro da medicina nós temos uma importância muito importante da vaca, né? Que foi na vaca que se começou a produção de vacinas. Os primeiros estudos sobre vacinas foram feitos nesse animal, vaca. Por isso se chama vacina. Tá bom? O nome é vacina justamente porque ela foi, no início do seu desenvolvimento, foi feito na vaca. Né? Aí está, vacina. Então, é a importância desse animal maravilhoso que nós temos, né? Que nos fornece leite, etc., e simboliza, entre os hindus, justamente a questão do logos, né? Do logos, né? O segundo logos. Né? Isso é muito importante, então, esse entendimento. Né? Um outro termo que nós queremos abordar aqui, justamente seguindo esse conhecimento da sabedoria iniciada das idades, através de Helena Petrovna Blavatsky, é o termo Vayu, que vem do sânscrito também. Vayu vem do sânscrito, né? Significa o ar. Vayu significa o ar, o Deus e soberano do ar, um dos 5 estados da matéria, a saber, o gasoso, um dos 5 elementos chamados como vento de Vata. O Vishnu Purana faz de Vayu o rei dos Gandharvas. É o pai de Hanuman, no Ramayana. A trindade dos deuses místicos no cosmos intimamente relacionados uns com os outros
é constituída por Agni, que é o fogo, cujo lugar está a terra. Vayu, que é o ar, uma das formas de Indra, cujo lugar está no ar. E Surya, o sol, cujo lugar está no ar, Nirukta. Segundo a interpretação esotérica, esses três princípios cósmicos correspondem aos três princípios humanos: Kama, Kamamanas e Manas, o sol do intelecto. Então, um dos tátivas, o éter correspondente ao tato, um dos 5 elementos grosseiros da filosofia Sankhya, ar, vento, alento, ar vital, também chamado de Pavana, Anila. É claro que esses elementos constituem o nosso quaternário, né? O nosso quaternário é constituído, né? Justamente pelo ar, pelo fogo, né? Isso, e assim por diante, né? Pela água, né? E o quinto elemento, justamente, é relacionado ao éter. Ao éter. O quinto elemento é relacionado ao éter, que a física já se relacionava a isso, né? Um grande físico do século, Isaac Newton, ele afirmava que existia no universo o éter. Ele dizia isso, o éter. Isaac Newton falava isso, o éter existia. É o quinto, faz parte da quinta coisa, né? No nosso sistema, que é justamente, na nossa visão, é o segundo trono, a mãe divina. E esse físico, né, Isaac Newton, dizia que o éter existia. No século XX, a ciência se debruçou sobre esse assunto, né? Os estudiosos, e afirmaram, chegaram à conclusão científica pela ciência acadêmica que o éter realmente não existe. Mas existe. Existe. Segundo Newton. Aliás, devemos dizer que Newton é um grande físico ligado à ciência acadêmica, né? Mas estudos agora recentes revelam que o Newton tinha um conhecimento muito importante a respeito da ciência esotérica. Inclusive, eu li num determinado tratado, escrito, né, que descobriram uma arca pertencente a Newton, onde estavam lá colecionadas coisas muito importantes a respeito da Índia, da ciência iniciática. Ele era um estudioso. Agora, por que ele nunca falou sobre isso? Porque ele não podia falar sobre isso, né? Ele era um cientista, né, ligado aqui ao nosso cenário, né, ocidental, né, da Igreja Católica, né? Ele não podia se manifestar a respeito de assuntos relacionados à Índia, porque não cabia dentro do cenário dito católico e ligado ao cristianismo, né? Mas ele é sabido que ele tinha enormes conhecimentos a esse respeito. É claro que Newton era um gênio, né? É um gênio, né? A sua genialidade não é simplesmente intelectual, isso devemos dizer, né? A genialidade de Newton não era simplesmente a genialidade intelectual. A genialidade dele decorria justamente de ser ele um veículo do conhecimento superior. Todo cientista é assim, né? Einstein, Newton e outros grandes cientistas, né? Eles são veículos do conhecimento superior. Eles servem de veículos para que esse conhecimento cósmico seja transmitido para a ciência da Terra e a gente produza o processo evolutivo científico necessário também para a nossa evolução como espécie humana, né? Então, está algo muito importante a esse respeito, né? Sobre a questão do que nós queremos dizer sobre Vayu, né? Vayu, que falamos, né? Vayu. Muito importante também, um assunto importantíssimo, né? Que é justamente os Vedas. Vedas, esse nome vem do sânscrito, também é ligado à antiguidade da Índia, né? Significa a revelação. Veda significa a revelação, as escrituras dos hindus. Palavra derivada da raiz vide, conhecer, ou conhecimento divino. São as mais antigas e mais sagradas obras sânscritas, os Vedas, hein? As mais antigas e sagradas obras sânscritas.
Os Vedas, sobre cuja antiguidade não há dois orientalistas que estejam de acordo, no conceito dos próprios hindus, cujos brahmanes e panditas devem saber mais do que ninguém a respeito dos seus próprios livros religiosos, foram inicialmente ensinado que ninguém, a respeito dos seus próprios livros religiosos, foram inicialmente ensinados oralmente pelo espaço de milhares de anos e depois copiados nas margens do lago Manasa Sarovara, né, além do Himalaia, no Tibete. Então, todo esse conhecimento que está nos Vedas era transmitido oralmente, né, antes do início da raça ariana. Era transmitido oralmente. Depois, com o aparecimento da quinta raça-mãe, da quinta sub-raça ariana, justamente na Índia, esses conhecimentos passaram a ser escritos. Né? Agora, é claro que, quanto ao tempo de existência desses escritos, incluindo os Vedas, a ciência, a história acadêmica nos dá indicações de 1.200 anos, 1.500 anos. Não é bem assim, não é tão pouco assim. Né? Devemos saber que esses conhecimentos da Índia antiga provêm de ensinamentos trazidos pelo aparecimento da quinta sub-raça ariana, né? Da quinta sub-raça, da quinta raça-mãe ariana, que veio justamente antes da tragédia Atlântide lá, né? E projetou-se no Planalto do Pamir e depois foi para a Índia, né? Então, quantos anos tem esses conhecimentos na Índia? 1 milhão de anos, no mínimo. Ou melhor, vamos ser mais específicos, 900 mil anos, que foi o tempo em que a raça ariana, a quinta raça-mãe, se espalhou pela Índia. Né? Então, 900 mil anos, é muito antigo isso. A ciência acadêmica está muito longe de ter esse conhecimento. Né? A gente sabe que a história humana, a história da ciência acadêmica, ela atinge, no máximo, 3.000 anos, 3.500 anos. É muito difícil se encontrar elementos, né, documentos de mais de 4.000 anos, 5.000 anos. Então, a ciência acadêmica tem dificuldades nesse entendimento. Mas na ciência iniciática, não, a gente tem os registros, né, de coisas muito antigas, não só de milhares de anos, mas de milhões de anos. Né? Enquanto seus instrutores religiosos, tais como Swami Dananda Saravasti, reclamam uma antiguidade de muitas décadas de séculos, nossos orientalistas modernos não lhe concedem uma antiguidade maior, em sua forma atual, do que uns de 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Os orientalistas dão uma idade para esses escritos, incluindo os Vedas, de 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo. Não é verdade, é muito antigo, muito antigo. Né? Compilados em sua forma definitiva por Veda Vyasa, contudo, os próprios Brahmanes unanimemente lhe dão uma antiguidade de 3.100 anos, antes da era cristã, época de Vyasa. Portanto, os Vedas devem ser tão antigos quanto essa data, mas é muito mais antigo do que isso, muito mais antigo, porque provém da Atlântida, né? E provém da Lemúria, então é uma coisa muito antiga. Né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como nos ensinou Lavoisier. Né? Esse conhecimento não surge por acaso, nada acontece por acaso. Esse conhecimento é transmitido através das diversas civilizações, através dos tempos. Né? É coisa muito antiga. Né? Porém, sua antiguidade é suficientemente provada pelo fato de que foram escritos de uma forma tão antiga de sânscrito, tão diferente do sânscrito atualmente em uso, que não existe outra obra semelhante na literatura dessa irmã mais velha de todas as línguas conhecidas, como a denominam os grandes estudiosos. Né? Então, veja bem, ela tem uma origem na escrita do sânscrito. Né? É uma língua muito antiga, né? Então isso aí já demonstra a sua antiguidade. Né? Somente os mais instruídos dos panditas brahmanes podem ler os Vedas em sua forma original. Sustentou-se que o Collebrook encontrou a data, isso é um estudioso, o Collebrook, encontrou a data de 1440 a.C.,
corroborada de modo absoluto por uma passagem por ele descoberta e que está baseada em estudos astronômicos. Falamos novamente, é muito mais antiga do que 1.500 anos, muito mais antiga, são milhões de anos. Porém, se como foi unanimemente demonstrado por todos os orientalistas e também pelos panditas hindus, que os Vedas não são uma obra individual e nem também o é qualquer um dos diferentes Vedas, mas cada Veda e quase cada hino e divisão do mesmo é uma produção de vários autores. Olha só, vários autores. Os Vedas não é um autor, não tem um autor específico, mas vários autores, vários veículos. São vários veículos de consciências humanas que se processam pela esteira da evolução da humanidade, trazendo esses conhecimentos para nós. E que esses livros foram escritos em diversos períodos da evolução etnológica da raça hindu-ária. Veja, a raça hindu-ária. Então, o que prova a descoberta o que prova a descoberta desse estudioso chamado Collebrook, citado por Blavatsky? Simplesmente prova que os Vedas foram finalmente ordenados e compilados 14 séculos antes da nossa era. 14 foram organizados e compilados. Mas o conhecimento é muito mais antigo. Porém, isso não se opõe de maneira alguma à sua antiguidade. Não quer dizer que se restringe a 1.400 anos. É muito mais antiga. Pelo contrário, uma vez que, como contrapeso à passagem aduzida por esse estudioso, citado por Blavatsky e Collebrook, há um artigo luminoso baseado em dados puramente astronômicos, escrito por Krishna Sastry, que prova de modo tão absoluto e com igual evidência que os Vedas devem ter sido ensinados há pelo menos 25.000 anos atrás. Olha aí, uma outra fonte já recua mais. 25.000 anos atrás, mas é muito mais antigo ainda. Absolutamente muito mais antigo. Isso. Um determinado estudioso nos afirma o seguinte: há uma diferença de idade entre os vários hinos dos Vedas, né, que estão agora unidos em sua presente forma como o Samhita do Rig Veda. Porém, não temos de dado algum para determinar sua relatividade, antiguidade e a crítica puramente subjetiva. Afora os dados sólidos, fracassou tantas vezes em outros casos, que podemos confiar pouco em qualquer uma das suas inferências num campo de investigação tão recentemente aberto como o da literatura sânscrita. Então, esse autor aqui, que nós citamos, né, ele afirma, o professor Crowell, né, ele diz que não se pode afirmar com absoluta certeza uma data específica para o nascimento dos Vedas. Foi nascendo através dos séculos, né, mas é muito, muito mais antiga que a ciência pode imaginar. É isso? As controvérsias ainda pouco fundadas a respeito dos poemas de Homero podem bem servir de aviso para não confiarmos demasiadamente em nossos julgamentos no que se refere aos mais primitivos hinos do Rig Veda. Aí está. Quando examinados, esses hinos são profundamente interessantes para a história da mente humana, visto que pertencem a uma fase muito mais antiga que os poemas de Homero e de Hesíodo. Os escritos védicos estão todos classificados em duas grandes divisões: esotérica, exotérica e esotérica. Os escritos védicos se dividem em duas divisões, uma parte esotérica e outra exotérica, sendo a primeira chamada a exotérica de Karma Kanda, divisão de ações e obras, e Jnana Kanda, a divisão do conhecimento divino. Os Upanishads, estão compreendidos nessa última classificação. Ambas as secções são consideradas como Shruti, ou revelação. Olha que importante agora. A cada hino do Rig Veda encontra-se anteposto o nome de Rishi, a quem foi revelado. Deste modo, torna-se evidente, baseando-se na autoridade desses mesmos nomes, todos pertencentes a homens nascidos em diversos Manvantaras. Então, os Vedas
foram sendo escritos por homens e mulheres, né, claro, né, nascidos em diversos manuântaras, em diversas idades, que devem ter transcorrido séculos e talvez milênios entre as datas da sua composição. Manu, bem como outros legisladores hindus, fala apenas de 3 Vedas, os 3 que existem unicamente na época em que foi composto o Bhagavad Gita. O quarto, intitulado o Atharva Veda, é de origem relativamente moderna. Então, a gente vê que esse assunto realmente é um assunto muito importante, né? Muito extenso, né? Muito extenso, e nós podemos, então, ver que no século XIX, a HPB trouxe todo esse conhecimento para o Ocidente. O Ocidente não tinha ainda uma visão clara a esse respeito. E os orientalistas tiveram, então, uma percepção diferente, baseada no conhecimento de HPB, e com isso eles se voltaram novamente para o Oriente, foram investigar e tiraram importantes conclusões a respeito da origem de todos esses escritos, né, no qual se inclui os Vedas. Então, é um assunto muito vasto, muito importante. Né? Um outro assunto importante abordado por HPB, Helena Petrovblavatsky, é justamente sobre o vegetarianismo. Hoje é muito citado na nossa época, né, o vegetarianismo. Muitas pessoas são adeptas deste, não comem carne, né? Muitas pessoas adeptam. Então, é importante a gente ter uma reflexão a respeito desse assunto e ver em que sentido nós devemos entender justamente essa questão da pessoa ser carnívora ou ser vegetariana, a gente deve entender isso dentro de uma visão da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. O vegetarianismo é um sistema de alimentação onde estão excluídas as substâncias de origem animal, carne e seus derivados. Carne e seus derivados. O vegetarianismo puro é aquele que se nutre exclusivamente de vegetais. O indivíduo vegetariano, ele se nutre exclusivamente de vegetais. Alguns partidários desse sistema ingerem os produtos animais obtidos sem que haja destruição da vida do animal, tal como o leite e seus derivados. Então, muitos seguem o vegetarianismo e tomam o leite porque o leite é extraído do animal sem matar o animal, né? Sem o sacrifício animal. Outros limitam a ingerir apenas frutas. Existe aí o indivíduo, quando ele se alimenta de frutas, chama-se frugívoro. Frugívoro. Devemos dizer que, pelo ensinamento do nosso professor Henrique de Souza, na antiga Atlântida, a maioria era frugívora. E ele nos diz que no futuro, estamos caminhando para esse futuro, a quinta dimensão, o ser humano deixará de ser carnívoro ou vegetariano para ser frugívoro. Não é verdade? Porque a pessoa pode dizer assim, eu sou vegetariano porque eu não mato nada. Né? Mas ele vai comer uma cenoura. É isso? Quando o indivíduo vai comer uma cenoura, essa cenoura foi arrancada do chão. Né? Essa cenoura foi morta, não foi? Vai comer um tomate ou qualquer outro, uma batata, é retirado do chão, né? E com certeza tira a raiz também, mata. Então, a morte está relacionada também, mesmo com o insumo de vegetais. Né? Agora, no sistema frugívoro, não. O indivíduo alimenta-se apenas de frutas. Então, está a árvore lá, frugívora, né? Frutífera, o fruto nasce, não é isso? Depois ele está verde, depois amadurece e cai. Cai no chão. O que acontece? Apodrece. Não é verdade? Apodrecendo, as sementes vão se espalhar para a formação de novas árvores. É um sistema de manutenção da espécie, né? Desse vegetal. Né? Agora, quando o fruto cai, ele está verde, depois torna-se maduro e cai, vai apodrecer, justamente aquele que é frugívoro, ele pega o fruto no caminho, né? Ele vai se alimentar, então ele não mata nada. Não mata nada. Né? Porque comendo fruto, ele não está... O fruto vai apodrecer mesmo, né? Então, o nosso mestre diz que o futuro da humanidade é se tornar uma raça frugívora,
comer somente frutos. O ocultismo considera muito favorável o regime vegetariano por numerosas razões, algumas de ordem física e outras ou de comum e outras de ordem oculta. Esse regime é muito mais apropriado na natureza do homem do que o carnívoro. É consideravelmente mais puro e são, e por sua vez mais nutritivo e fortificante. É claro, evidentemente, quando a pessoa ingere carne, ela está ingerindo também as emanações vibratórias do animal, né? Do animal. Então, isso aí é uma coisa muito importante, né? Agora, devemos entender o seguinte, olha, isso é muito importante, né? Quando houve a queda Atlante, o ser humano lá era frugívoro, aí ele tornou-se, então, surgiram os 4 temperamentos. É isso? E nos 4 temperamentos, cada temperamento tem uma forma de alimentação. Tem um temperamento que o apropriado para ele é uma alimentação carnívora. Um outro temperamento, eu não vou entrar em detalhe do temperamento, porque aí seria uma outra palestra. Um determinado temperamento, a alimentação tem que ser carnívora, outro vegetariano e assim por diante, né? O mestre, o professor Henrique Jesus até diz que muitas vezes, isso aconteceu no tempo dele com um discípulo, né? Um discípulo tornou-se vegetariano, ele foi definhando, foi emagrecendo, foi perdendo, porque ele não podia ser vegetariano, porque ele tinha necessidade da carne. Então, o mestre nos conta que ele falou para o discípulo, olha, não, você não pode ser vegetariano porque você não tem condições para isso, né? O seu temperamento admite a alimentação carnívora, né? Então, mas isso é passageiro, porque nós vamos nos tornarmos frugívoros. Um outro ponto importante é o seguinte, no processo da iniciação, não é pelo fato do indivíduo se tornar vegetariano que ele vai evoluir espiritualmente. Não é isso. Muita gente diz assim, eu vou me tornar vegetariano e a minha frequência vibratória vai aumentar, eu vou evoluir. Não, não é verdade. O sujeito pode se tornar vegetariano e não mudar nada, né? Agora, uma coisa é verdade. À medida que o indivíduo vai se espiritualizando, ele vai se afastando da carne. Isso aí é indiscutível. À medida que o indivíduo vai se espiritualizando, ele vai se afastando da alimentação carnívora. Isso vai acontecer com toda a humanidade. Hoje acontece com alguns indivíduos, uma faixa de indivíduos da humanidade. Mas isso acontecerá com toda a humanidade. A humanidade vai evoluindo espiritualmente, aumentando o seu padrão vibratório e, naturalmente, vai se afastando da alimentação carnívora, como o nosso professor nos ensinou, o professor Henrique de Souza, que a humanidade vai se tornar frugívora, comer somente frutos, né? Muito bem. Esse regime vegetariano é muito mais apropriado à natureza do homem do que o carnívoro. Isso aí, muitos afirmam isso, né? Inclusive a ciência iniciática também. É consideravelmente mais puro e são, e por sua vez mais nutritivo e fortificante. Graças a ele, muitas enfermidades são evitadas, tais como a gota, o reumatismo, a apoplexia, o câncer e várias outras. Segundo um estudioso dito por HPB, chamado Potter Hill, esse estudioso, isso aí é uma informação do século XIX, hein? Vamos dizer, né? Um estudioso do século XIX, provindo dos ensinamentos de Helena Blavatsky. Todas as vítimas causadas pelas disposições belicosas de Napoleão são nada em comparação com as miríades de pessoas que morreram por causa de sua confiança cega no suposto valor nutritivo da carne de vaca. Assim disse esse estudioso. E acrescente um outro estudioso chamado Edward Sanders, citado por HPB, ele falou o seguinte: creio que atualmente o mundo tende para uma alimentação vegetal. Por quê? Finalmente, se compreenderá que é a melhor e mais racional, e creio que não está longe o momento em que a ideia da alimentação carnívora será coisa detestável e repugnante para o homem civilizado. Disso ele está certo. Isso vai acontecer. Vai chegar um momento em que o ser humano deixará de ser carnívoro para ser frugívoro. Isso nos ensinou o professor Henrique de Souza. Isso faz parte da evolução natural do ser humano, né? Um dos grandes sábios alemães demonstrou
que cada tipo de tecido animal, seja qual for o modo de prepará-lo, conserva sempre certas qualidades características do animal que fazia parte, inclusive a parte vibracional. A parte vibracional também. Né? Quando a carne é assimilada como alimento pelo homem, transmite a ele alguma dessas qualidades. Além disso, a ciência oculta ensina e prova que esse efeito de animalização do homem é maior quando a carne provém de animais maiores, menor quando se trata de aves, menor ainda se é de pescado e de outros animais de sangue frio, e mínimo quando se utiliza apenas vegetais. Isso é importante, essa observação. Veja bem, o malefício que nos causa a ingestão de carne é muito maior quando a carne é de animal, mas muito menor quando é de aves e muito menor quando é de peixes. Né? Aliás, nós podemos ver o Jesus, o Cristo. Né? A gente não tem notícia de Jesus, o Cristo, propondo alimentação carnívora para os seus discípulos. Não. Mas peixes, sim. Tanto que seus discípulos eram pescadores. E ele, então, inclusive, existe o mito, né, da multiplicação dos peixes e dos pães. Né? Assim diz a mitologia cristã, né? Que houve um momento em que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Por que isso? Por que Jesus, então? Jesus, então, se enquadra perfeitamente nesse ponto de vista, que o malefício da carne para o homem é muito menor nos peixes. É isso? Porque o peixe se aproxima muito. O peixe é um animal, mas ele se aproxima muito do vegetal. Ele está pouca distância da evolução do vegetal. É um passo adiante, né? Do vegetal para o animal, passando pelo peixe. Né? Então, por isso que o Jesus, ele nunca se ouviu falar ele oferecendo carne e etc. Mas peixe, sim. Então, isso bate com a ciência iniciada das idades, né? Esse posicionamento de Jesus, o Cristo. Né? Assim, aconselha-se aos estudantes zelosos que ingiram um alimento que tem influência mais leve sobre o seu cérebro e seu corpo e cujo efeito de estorvar e atrasar o desenvolvimento da sua intuição e das faculdades internas e poderes seja o menor possível. Outro grave inconveniente do uso da carne é que incita poderosamente a bebida, a intemperança e as paixões animais. E é sabido que o álcool, em todas as suas formas, tem influência direta, marcada e bastante deletéria na condição psíquica do homem e impede o desenvolvimento de seus poderes internos. Também devemos fazer ressalvas a esse assunto, né? A questão do álcool. Né? Jesus, o Cristo, serviu vinho para os seus discípulos. Né? Ele falou, inclusive, de maneira alegórica e intuitiva, ele falou assim: bebei, este é o meu sangue. Então, nada há de mal com o vinho. O vinho é uma bebida muito antiga, né? Muito antiga. Desde que o homem existe e foi descoberto o vinho, né? Então, o vinho é bom para o homem. É claro que o abuso do uso do vinho é mal porque o vinho tem álcool, né? Mas Jesus, ele utilizou o vinho, né? Aliás, essa prática de Jesus na utilização do vinho não era somente ele, vinha numa prática dos essênios. Isso. A ceia, a última ceia de Jesus Cristo, foi baseada numa prática dos essênios. Eles faziam ceias e serviam vinho também. Isso é muito importante, essa questão. Então, tomar vinho não tem nada de ruim, nada de ruim. É claro que o indivíduo não vai se afogar, tomar vinho e se embebedar, né? Isso não. Inclusive, na antiga Grécia, né, nos rituais daquela época, né, na antiga Grécia, o vinho era uma bebida comum que se tomava durante os processos de ritualística. E não havia nenhuma contraposição a isso. Agora, os escritos da época nos dizem que a comunidade não via bem o indivíduo que tomava vinho fora das festas iniciáticas, né? E se embebedava. Né? Quer dizer, sempre tem que se manter um zelo, né? Um zelo para não exceder o que é bom. Então, mas o vinho é realmente algo extraordinário e
Não há nenhum médico que indique, a não ser que a pessoa tenha uma incompatibilidade total a isso, né? Mas a ciência iniciática não prevê nada disso. Inclusive, Jesus, né, usou o vinho, os essênios também, na ceia e assim por diante. Então, às vezes, a gente vê que são importantes conhecimentos que nós temos aí a respeito deste assunto todo, né? Vamos ver agora um outro assunto aqui, chamado veículo de vida. O homem centenário entre os pitagóricos, número 7 entre os profanos. Os primeiros explicavam este dizendo que o corpo humano era composto de 4 elementos principais, no nosso quaternário, e que a alma é tripla, a tríade superior. Isso. A nossa consciência superior é tripla, justamente derivada da tríade superior. Inúmeras vezes se fez notar que nas primeiras obras dos teósofos não se mencionava nenhuma divisão centenária do homem. Nas primeiras obras dos teósofos não se citava nada a respeito da divisão centenária, da constituição centenária dos homens. A obra citada anteriormente é garantia suficiente de que, embora o assunto tenha sido abordado anteriormente com toda cautela, não é uma teoria ou invenção de cunho novo, né? Então, isso é muito importante. Então, essa questão de que nós estamos abordando. Então, aí nós temos aí inicialmente importantes conhecimentos a respeito desses assuntos, né? E vamos então abordar agora como sequência no nosso estudo aqui. Nós vamos aqui abordar, mais alguns minutos, né? Vamos abordar aqui, na sequência, a continuação do estudo sobre o simbolismo arcaico das religiões. Vamos avançar um pouquinho mais nesse estudo, né? O simbolismo arcaico das religiões. Vamos ver o seguinte. Analogamente, no oceano superior ou no plano do zodíaco, num reino desta terra, um mar interior foi consagrado e denominado Abismo da Sabedoria. Um mar interior foi consagrado e denominado o Abismo da Sabedoria, como disseram. Neste, 12 centros, em forma de 12 ilhas pequenas, representando os signos do zodíaco, eram as mansões dos 12 hierofantes e mestres da sabedoria. Esse mar da sabedoria permaneceu durante idades, onde agora se estende o deserto de Gobi ou Shamu. Existiu até o último grande período glacial, em que o cataclismo local deslocou as águas para o sul e oeste, formando um grande deserto, hoje desolado, e ficando apenas certo oásis, como um lago e uma ilha no meio dele, com a relíquia do anel zodiacal da Terra. O dogma mais temido do catolicismo, o alfa e o ômega da crença cristã, e a coluna da sua queda ou redenção, se reduz a um símbolo pagão, nas inúmeras alegorias dessas lutas pré-históricas. Agora, veja só que importante. A grandiosa descrição que faz Milton da batalha dos três dias entre os anjos da luz e os das trevas justifica a suspeita de que tenha tido conhecimento da tradição oriental, correspondente ou que tenha estado em relação com algum iniciado místico, ou então por meio de alguém que tenha tido acesso à biblioteca do Vaticano. Aí existe uma tradição referente ao Besne Shamash, os filhos do sol, que se relaciona com a alegoria oriental e detalha minuciosamente em sua tríplice versão os livros de Enoque. O antigo dragão e Satã, que sós ou coletivamente se converteram agora em símbolos e termos teológicos dos anjos caídos, não se acham assim descritos na Cabala original, na Cabalá original, o livro dos números caldeus, nem na moderna, né? Eliphas Levi, que foi um grande estudioso do século XIX, o maior e mais erudito cabalista moderno, descreve Satã nos seguintes termos. Satã, hein? Este é o anjo que foi bastante orgulhoso para crer-se Deus, bastante valente para comprar a sua independência ao preço do sofrimento e das torturas eternas, bastante formoso para adorar-se a si mesmo na plena luz divina, bastante forte para reinar, ainda nas trevas, em meias agonias, e reconstruir um trono de sua pira inextinguível. E o Satã do Milton republicano é herético,
o príncipe da anarquia servido por uma hierarquia de puros espíritos. Evidentemente, essa foi uma ideia de Eliphas Levi, né? Agora, é claro que essa história do Satã, nós já nos referimos a isso, é muito ligado à crença do nosso cristianismo, né? Aqui no mundo ocidental. Na verdade, isso não existe, né? Essa questão do Satanás, do Satã, do demônio, que está nos atacando e nos tentando destruir, isso faz parte da imaginação humana. Imaginação, inclusive, do mundo ocidental, da religião do Ocidente, né? Na verdade, o Satã, o Satanás, provém desse termo, dessa trilogia, Om, Tat, Sat. Sat é o mundo manifestado. Aí vem o nome Satanás. Agora a gente pergunta, Satanás existe? Onde ele está? Se Satanás existe, onde ele está? Satanás, sabe onde está? Dentro de nós mesmos. É a nossa personalidade, não é verdade? Então, aqui os eruditos dizem que Satã foi aquele que desafiou Deus, etc. Não bate com a ciência iniciada das idades, nem com os ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Na verdade, o Eterno produz a manifestação através do mundo efêmero, né? Do mundo ilusório, e a mônada projeta a sua consciência em direção do mundo mais denso e se esquece da sua divindade. Então, essa ideia que a gente vai de Satanás como o mundo das trevas, na verdade, deriva do esquecimento que nós temos a respeito da nossa própria divindade, né? O esquecimento da nossa divindade dá origem à manifestação predominante da nossa personalidade. Por isso que Jesus disse, né? Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Encontramos a verdade como? Entendendo Deus que existe dentro de nós. E nós nos libertamos do quê? Da nossa personalidade, do nosso Satanás interno, nosso Satã interno, né? Essa apoteose do sacrifício próprio pela independência intelectual da humanidade está sempre ativa em energia, protestando contra a inércia estática e o princípio cuja afirmação de si se considera um crime e odioso pensamento à luz do conhecimento. Eliphas Levi era demasiado obediente às autoridades eclesiásticas para confessar que esse demônio era a humanidade. Isso confirmando o que eu estava falando, né? HPB falando, né? Eliphas Levi era muito obediente às autoridades eclesiásticas, então ele tinha uma ideia muito forte a respeito do Satanás, o demônio que existe para destruir o planeta Terra. Isso não é verdade. E que nunca existiu na Terra fora dessa humanidade. Não, na verdade não. Não é o Satanás que destrói a humanidade, é a nossa ignorância. O que provoca a destruição das raízes da evolução da espiritualidade humana não é o Satã, o demônio, não. É a nossa própria ignorância. Então, nós temos que, justamente, através do autoconhecimento, através da iniciação, nos libertarmos da ignorância, superarmos a nossa personalidade e conhecermos o Deus que existe dentro de nós mesmos. A teologia esqueceu a faculdade humana de discernimento e análise, a que se submete tudo que se lhe obriga a reverenciar. Entre os anjos obedientes e os caídos, não há diferença alguma, exceto em suas funções, isto é, a inércia de uns e a atividade de outros. Então, na verdade, o que existe é a queda, a vida, energia para o mundo objetivo e depois a subida de vida, consciência, retornando à casa do Pai. Satã, olha que importante, conforme a HPB, hein? Satã é a sombra necessária para destacar a luz pura, que seria invisível e incompreensível sem o seu oposto, a sombra. Então, o bem se estabelece na nossa cabeça através da ação do mal. É verdade, né? Então, sempre nós dizemos assim, né? Da ciência iniciada das idades, não é bem nem mal, é o necessário. É necessário a existência da polaridade para que nós atinjamos a nossa consciência superior, né? Para os iniciados, o demônio não é uma pessoa, mas uma força criadora do bem e do mal, a natureza. Olha, para os iniciados, o demônio não é um ser que
que está fora de nós. Faz parte da nossa própria estrutura da consciência, né? E estamos subordinados a essa questão da nossa ignorância justamente pela queda dessa monádica, não a queda na mole, mas a descida da projeção monádica para o mundo mais denso, né? A luz astral dos cabalistas é idêntica ao Lúcifer dos católicos. A história mostra que em todas as raças e até tribos, especialmente nas nações semitas, há um impulso natural de exaltar a sua própria deidade tribal sobre todas as outras, e prova que o Deus dos israelitas não era mais do que um desses deuses tribais, um Deus entre os deuses. Aí está, então, e todo esse conhecimento. É muito importante nós termos esse conhecimento, porque, à luz da ciência inicial das idades, a gente vai entendendo a questão da polaridade e vamos nos libertando dessa falsa ideia que nós temos da polaridade entre duas coisas opostas. Não. A polaridade significa a separação de coisas em dois polos, mas que fazem parte da mesma unidade e se integram na mesma verdade original. Aí está, então, esta questão da simbologia arcaica das religiões. Nós vamos continuar em outros encontros, mas é muito importante, então, esse conhecimento básico, né? Muito bem. Eu vou passando a palavra aqui para o nosso irmão Carlos, ele já deve estar aí de volta, Carlos Nascimento, e não para o nosso irmão Gilberto Catira. Está aí o nosso irmão Carlos Nascimento, ele estava ocupado com as suas obrigações lá no departamento de Santana, né? E hoje é dia de ritualística, né? Chamado os Banchaús, né? Isso. Devemos dizer que nessa ritualística, né, Carlos, ontem foi o Ano Novo, né? Ontem foi o Ano Novo, né? Que a gente também tem um ritual que a gente chama de ritual eucarístico. Pelo zodíaco, o Ano Novo começa no dia 21 de... Início do ano astrológico, né? Do ano astrológico, porque é justamente o equinócio do outono no hemisfério sul e equinócio da primavera no hemisfério norte. O que é o equinócio? É quando o Sol cruza o equador celeste. Nós temos o equador na superfície da Terra e um equador celeste, né? Então, justamente agora, em 21 de março, o Sol cruza o equador celeste e vai para o norte. Então, a primavera no norte, caminhando para o verão, e aqui nós estamos no outono e caminhamos para o inverno. É diferente. Isso aí é devido à inclinação da Terra, 23 graus e meio, né? Isso é importante, esse entendimento, né? Muito bem, irmão Carlos Nascimento, aí está, a sua palavra está para você. Muito bom, professor. Eu vi uma grande parte do que o senhor começou a falar, e eu queria que o senhor colocasse aqui as suas colocações em relação a esses três idiomas, o Vedas, o sânscrito e o Senzar. E eles têm origem com o povo de Atlântida, professor? Claro que tem. Tudo vem de Atlântida, né? Tudo. Tudo vem da consciência divina, né? Se manifesta através das raças, né? As raças são o veículo para que esse conhecimento se espalhe na face da Terra, né? Então, todo esse conhecimento vem desses livros antigos, né? E provém de Atlântida, né? O conhecimento trazido para a Índia foi trazido pela raça ariana, a quinta raça mãe, que surgiu justamente antes da queda Atlântida, né? Foram retirados, uma elite espiritual foi tirada da raça Atlântida e levada para a meseta do Pamir, depois se espalhou pela Índia, né? A mesma raça Atlântida também originou seres que vieram para o Egito, né? Osíris, né? Que foi o maior deus que existe na antiguidade egípcia, né? Osíris veio com seres, uma elite vinda de Atlântida e espalhou pelo Egito todo aquele conhecimento atlântico, né? Então, o Egito, então, se renasceu, né? Na verdade, foi um renascimento do Egito através da vinda da consciência atlântica,
E os atlantes trouxeram aquela tecnologia da construção das pirâmides e tudo que nós conhecemos, que para nós é um mistério, né? Ainda hoje, a construção das pirâmides é um mistério, né? Mas é claro que os atlantes trouxeram tecnologia baseada na levitação, na uma série de processos. O nosso mestre Henrique Jesus, ele explica nas revelações a respeito desses assuntos, né? Da levitação, etc., baseado nos conhecimentos dos atlantes, né? Antigos, né? Então foi uma importância muito grande dos atlantes no Egito e na Índia, né? Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos, boa noite. Boa noite. Bom, recadinho aqui para o pessoal que está conectado, nós que estamos aqui acompanhando o nosso canal ao vivo. Recadinho de sempre, deixar para o pessoal que, por gentileza, por favor, né? Deixa curtir, né? Dá o curtir aqui no vídeo, ajuda aqui na divulgação, no desempenho do canal, aqui dentro da internet, né? No YouTube, nos auxilia na propagação, né? Desses dados aí, aqui do que a gente está passando. Então, lembrando aos que estão iniciando aí seus estudos, aos que pretendem iniciar aí o peregrino, seja pelo estudo presencial ou através do EAD, ou por qualquer outra vertente, né, de estudo, tem aqui a oportunidade de verificar aqui no nosso canal. Temos aí hoje o programa de número 150. Então, isso significa que nós temos aí 149 programas, além do de hoje, todos voltados com temas aí ligados à parte de iniciação, teosofia, ciência, né, das idades, como o professor sempre coloca, e sempre com o conteúdo, uma abordagem exclusiva do professor Walter, obviamente, né, e que ajuda bastante no entendimento, no aprofundar, assim, criar uma familiaridade com essa linguagem para quem não conhece, para quem não está ainda inteirado do assunto. Então, ajuda bastante, tem bastante informação, vale a pena. Para aqueles que já conhecem, né, podem revisar aí o canal, ver os programas anteriores, e para aqueles que estão chegando, podem verificar e checar e assistir os programas. Tem muito material, tem bastante coisa interessante. Então, se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações. Sempre que tiver uma atividade nova, você recebe aqui a informação ali, né, do YouTube. E compartilha. Isso também é interessante. Pega esse conteúdo, clica ali no botão de compartilhar, manda para um colega, para uma pessoa que você conhece, que você sabe que gosta, que vai, de repente, achar esse tema, esse assunto interessante. Então, manda para todo mundo aí, para os amigos, para as pessoas que gostam do tema, né? Então, é isso, tá? E, para finalizar, eu quero só deixar um comentário aqui, até pertinente ao que o professor comentou, que sempre comenta, né? É sobre essa questão da ciência tentar, além de não validar, obviamente, né, por ser ciência, né? Mas sempre existe uma vertente que tenta, além de não validar, mas tenta meio que criar algum tipo de rusga, tenta criar algum tipo de classificação, vamos poder chamar assim, né? Aos outros meios, né, de estudos, como o que a gente faz aqui. Isso não é de hoje. Então, isso é classificado como miticismo, como algo assim que não tem comprovação científica, e etc. e tal. Claro que é um conceito muito errado, porque óbvio que não tem como comprovar cientificamente, porque senão não seria ciência, né? Então, é por isso que chama espiritualidade. Então, essa comparação da ciência acadêmica com a espiritualidade... Eu estou falando isso porque, assim, para os que estão aqui acompanhando, seja aqui ao vivo ou gravado, né?
Na internet hoje existem canais, existem pessoas, hoje chamados influenciadores, né? Assim chamados comunicadores da internet, muito grandes, que se dedicam e têm programas, né? Talvez até os meus colegas aqui de programa nem saibam disso, mas existem programas hoje que eles fazem, existem canais que eles se dedicam a fazer programas exclusivamente para falar contra programas como o nosso, entendeu? E falam essa questão, que esses programas que falam de espiritualidade, que não tem como comprovar, é óbvio que não tem como comprovar cientificamente, né? Porque nós não estamos fazendo ciência acadêmica, né? Assim como qualquer outra vertente filosófica, espiritual, religiosa. Então, isso aí é importante, acredito eu, né? Que seja interessante a gente deixar claro e pontuar essa diferença dos conceitos, né? Então, tá cada um no seu conceito, defendendo o teu conceito e respeitado as devidas divisas aí de entendimento. Por exemplo, e aí para finalizar, professor, tem um prêmio chamado Prêmio Templeton. É um prêmio que foi já existe há tempo, ele foi lançado em 1972, que ele é parecido com, para quem não conhece, com o Prêmio Nobel, inclusive em matéria de dinheiro, né, e premiação, ele é até maior, dizem, né? Ele oferece até um prêmio maior do que o Prêmio Nobel. Esse prêmio, ele é um prêmio que ele é da ciência, ele é um prêmio ligado à parte da ciência, mas ele premia as pessoas que fazem que conseguem colocar um entendimento de forma comprovada e coerente entre a ciência e a espiritualidade. E então existe esse prêmio hoje e é uma coisa que está se difundindo bastante no mundo. Eu sempre já falei aqui algumas vezes, a única pessoa da América Latina que ganhou esse prêmio até hoje é o brasileiro, chamado Marcelo Gleiser, é um cientista físico que mora nos Estados Unidos, é professor e é ligado às pesquisas, né? E ele ganhou esse prêmio em 2019. Para vocês terem uma ideia, pessoas que ganharam já esse prêmio, além do Marcelo Gleiser aqui, que é o único americano, né? O único latino-americano que ganhou esse prêmio até hoje, foi a Madre Teresa de Calcutá, ela ganhou esse prêmio, ela tem esse prêmio, e o Dalai Lama. Então, assim, olha aí né, as pessoas que estão nessa lista, né, de importância das pessoas que já ganharam esse prêmio, e tem um brasileiro que o Brasil está muito antenado, está muito conectado com esses estudos, né, com essas comparações, essas vertentes, né, de estudos espiritualistas e científicas, que no fundo é a mesma coisa, mas, como eu disse no início da minha fala, não dá para a gente colocar e criar uma discussão e uma confusão, né, nessa comparação de querer colocar de forma prática, porque de forma acadêmica a gente não tem como comprovar, mas aqueles que têm um entendimento um pouco mais aprofundado. E aí, para finalizar mesmo, a gente tem um caso muito antigo, muito antigo mesmo, que é o caso que o professor sempre fala aqui, do Isaac Newton, né? Lá nos idos de 1500 e alguma coisa, quando ele lançou o seu primeiro livro, ele era um cara que as pessoas tiravam sarro dele, ele sofria chacota, as pessoas, ele era diferenciado, porque apesar dele ser cientista, ele também trazia, ele não descartava esse entendimento da ciência, das outras vertentes, né, espirituais, apesar de ele ser cientista, né, mas ele não descartava os estudos, né, da parte espiritual, e sempre considerou nos seus estudos, e por conta disso foi quem ele foi, e até hoje todos os estudos aí da ciência, né, tem como base e referência o Isaac Newton, grande físico, cientista de toda a história até hoje, que até hoje não foi superado. Então, é isso que eu queria comentar, professor. Desculpa aí me alongar, mas era só para dar esse ponto. É isso.
Catira, falando sobre Isaac Newton, a gente pode ver o seguinte, que a teoria dele da ciência acadêmica é baseada em 3 dimensões, né? São 3 dimensões. Né? E ele não podia. Agora, ele tinha conhecimento da 4ª dimensão, 5ª dimensão, ele era um ser, um gênio, só que ele não podia expor isso. Na época, ele não podia falar em 4ª dimensão, 5ª dimensão, não. Aí, no século XX, Einstein chegou e lançou a ideia da 4ª dimensão, era o momento. Não é que Einstein fez, a lei cósmica colocou Einstein como veículo do conhecimento para lançar a ideia da 4ª dimensão, que não é exatamente como nós entendemos a 4ª dimensão no mundo da ciência iniciática, né? Mas partimos da 3ª para a 4ª dimensão. É o caminho para a 5ª, 6ª dimensão e assim por diante. Né? E foi um conhecimento revolucionário de Einstein, né? Uma coisa fantástica. Né? Então, a gente vê que os cientistas eles vão caminhando também, mas eles determinam, é como cada ser desse, ele se adequa ao ambiente em que ele vive, né? Ele não pode ir além. Newton era assim. Jesus foi assim também. Ele falou aquilo que cabia dentro do conhecimento da Bíblia, né? Cá entre nós, Jesus podia falar de chakras, podia falar de yogas, de concentração, desdobramento, levitação. Ele sabia disso tudo, pô. Ele sabia disso tudo. Tanto que ele levitava. Ele sabia tanto disso que ele levitava. Ele levitou sobre o mar, não foi? Ele andou sobre as águas. Isso aí é um conhecimento da Índia, né? Levitação dos mestres. Mas ele não entrava nesses detalhes porque ia bater de frente, eles não iam entender. Aqueles que seguiam a Bíblia não iam entender o que ele estava falando. Então ele se limitou. Ele limitou o conhecimento aos textos bíblicos, mas dava o impulso para frente. Agora, que nem o nosso irmão Gilberto Catira falou, né? Que às vezes diz assim, às vezes as pessoas veem um programa que nem o nosso e outros programas e dizem assim, mas eles não provam nada, né? Por isso eles falam, mas não tem prova nenhuma, né? Mas não tem prova nenhuma para isso, não existe prova, né? É isso? Por exemplo, alguém vai provar para mim que Deus existe? Walter, vem aqui que eu vou te provar que Deus existe. Não tem nada. A única prova que Deus existe está dentro de mim mesmo. É isso, a única prova. Então, o processo de conhecimento iniciático está dentro do indivíduo. Não tem outra. E a ciência vai evoluir para isso. É por isso que o Einstein falou que muito melhor, muito maior do que conhecimento é a imaginação. Ele falou imaginação, mas ele podia ir mais além, é intuição. Na verdade, o que ele queria dizer é o seguinte, muito mais importante do que conhecimento é a intuição, mas ele não podia falar em intuição, porque a intuição não cabe dentro da ciência acadêmica. Se alguém for defender uma tese numa qualquer universidade e disser assim, intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão, ele está fora. Não, é 0, vai levar nota 0. Não vai ter doutoramento, coisa alguma, porque ele falou em intuição. Intuição é uma palavra que não cabe dentro da ciência. Por enquanto. Então, no futuro, não. Intuitivamente, as pessoas vão entender as coisas. Não? Vão entender as coisas através é por isso que o nosso... é o projeto de iniciação. O projeto de iniciação que é autoconhecimento. Autoconhecimento. Como é que eu sei que Deus existe? Ou quem quer que seja que Deus existe? É autoconhecimento. Ele percebe intuitivamente aquilo que não tem como escapar disso, está dentro dele. Isso aí nos remete até a essa pergunta que o nosso irmão Morgan Moura fez. Já vou fazer uma ligação aí. Ele perguntou assim, qual a origem da força do ego que domina o ser humano? É uma importante pergunta que ele fez, né? Ele falou assim, a origem da força do ego que domina o ser humano. Vamos traduzir em outras palavras, né? A força do ego que domina o ser humano é a personalidade, não é verdade? O ser humano, ele é submisso à sua personalidade. Então, por quê? Ele não segue o conhecimento interno, o autoconhecimento. A maioria do ser humano é assim. Ele segue as inclinações
determinado pela sua personalidade. E isso gera realmente a força que domina o ser humano, e nós denominamos forças do mal. Do mal. Força do mal, que significa a ignorância. E, conforme Siddhartha Gautama, a ignorância conduz ao quê? Ao sofrimento. Pronto, aí está. Então, normalmente o ser humano diz assim, eu sofro porque outras pessoas me fazem sofrer. O ser humano fala isso. Abertamente as pessoas falam isso. Eu sofro porque os outros me fazem sofrer. Mentira! Mentira. O indivíduo sofre pela sua ignorância. Isso é básico na ciência inicial das idades. Siddhartha Gautama. O indivíduo sofre por motivo da sua própria ignorância. A lei do karma. O indivíduo para de sofrer quando? Quando ele atinge a sabedoria. Eu que estou falando? Não. Siddhartha Gautama, o iluminado, falou isso e Jesus falou isso também. Então, por isso que eu falo para o nosso irmão Morgan, essa força que nos domina, o ego ou a personalidade, domina o ser humano porque ela está envolvida justamente na ilusão. É isso. Justamente não no conhecimento, né? Na ignorância. Agora, na medida que o ser humano vai ultrapassando esses limites da sua personalidade e penetrando no conhecimento interno, do seu Deus interno, aí ele se liberta desse ego. Se liberta desse ego da sua personalidade. Então ele passa o que? Ele se livra desse ego. Por isso que Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto final. Falando em palavras simples do que Jesus falou. Conhecer a verdade é conhecer o Deus interno que existe em nós. E quando a gente conhece o Deus, nós nos libertamos desse ego que nos domina, a ignorância, a personalidade. Nos libertamos. Então, uma outra coisa eu quero dizer é o seguinte, Jesus falou assim, vós sois Deus, nós temos Deus integralmente dentro de nós. Eu já vi muita gente falando assim, somos partículas de Deus. Não somos partículas de Deus, não. Por quê? Porque Deus não se divide. É fundamental na ciência iniciática. Deus manifesta o mundo da manifestação, mas não se divide. Ele está presente integralmente em cada partícula. Ele está presente integralmente dentro de nós. Por isso que Jesus falou, vós sois Deus. Deus não se divide. Agora, é claro que para que Deus se manifeste, é necessário que nós processemos dentro de nós o autoconhecimento. Conhecer o Deus que existe dentro de nós. Aí, quando conhecemos Deus dentro de nós, nós nos libertamos dessa força do ego que nos aprisiona, que é a personalidade. É a resposta que eu posso dar para o nosso irmão Morgan Moura, baseado no conhecimento iniciático das idades. Muito bom, professor. Eu vou dar uns recados. Ô, professor, tem umas colocações aqui do Gilberto Luciano. Dá uma lida, vê o que é que o senhor pode aí estar respondendo. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não posso. Tá. Aí entra em política, então o nosso conhecimento é conhecimento iniciático das idades. Eu não posso entrar em detalhes da política, do comportamento humano, e não há possibilidade. Aliás, nenhum mestre faz isso. Né? A HPB não faz isso, o professor Henrique de Souza, nem Jesus fazia isso. Agora, uma coisa é certa, uma coisa eu vou responder ao nosso Gilberto Luciano. Cada um vai responder karmicamente pelos seus atos. Tudo bem? Agora, independe se ele está para lá, independe da posição dele, se ele está para lá, se está para cá, se está ali, se está aqui. Né? Cada um vai responder karmicamente pelos seus procedimentos. Uma coisa é verdade também que eu falo para o nosso irmão Gilberto Luciano. Gilberto, o Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, berço da nova civilização. O nosso programa chama-se justamente Canal Conexão 3005, porque o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou que no ano 3005 começa uma nova civilização. Agora, veja bem, respondendo ao nosso Gilberto Luciano de uma forma esotérica, né? Veja, o nosso mestre nos ensinou o seguinte,
Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Vai para globos obscuros. E vocês podem ver nas comunicações dos nossos irmãos espíritas, isso aí eles estão frequentemente falando, né? Hoje os nossos irmãos, o canal espírita, principalmente, fala isso justamente a esse respeito. O professor falou assim, quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Outra coisa que eu devo falar para o meu irmão Gilberto, quem estiver trabalhando contra o Brasil vai sair fora da Terra. Tudo bem claro? Veja bem, o Brasil é o berço da nova civilização. Isso eu não estou falando de A ou B, eu estou dizendo quem. Quem estiver trabalhando contra o destino do Brasil, que é o berço da nova civilização, não reencarna mais na Terra. Será retirado daqui e levado para mundos obscuros. Tudo bem, meu irmão Gilberto? É importante ter essa ideia, viu? Por quê? Agora eu digo o seguinte, Gilberto, meu Gilberto Luciano, existe lei na face da Terra? Não, eu quero dizer para o nosso irmão Gilberto, existe justiça na face da Terra? Uma pergunta que eu faço. Isso eu ponho direto na internet. Existe justiça na face da Terra? Existe a justiça de Deus. E essa não falha. Existe a justiça de Deus, e essa não falha. E quem estiver contra o processo evolutivo da Terra e do Brasil vai ser tirado da Terra e levado para mundos obscuros. Agora, tem um outro detalhe. Isso não é castigo. Viu? Jesus nos falou, é luz e amor. Luz e amor. É amor e perdão. Aqueles que forem tirados da Terra para planetas obscuros não vão ser castigados, vão ter uma nova oportunidade e está assim, olha. Eu vou dizer, quantos vão ser retirados da Terra? Meu irmão Gilberto, 80% da humanidade. 80% da humanidade vai sair da Terra, já está saindo da Terra e levado para o mundo obscuro. Qual é a porcentagem de seres que vai começar a nova civilização? 1%. 1%. É isso? Nós temos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes. Quantos seres estão preparados para a nova civilização? 80 milhões. 80 milhões. É 1% da humanidade. Agora, é claro que isso aí é um fato cósmico. Não tem como reverter. O início da nova civilização pode fracassar? Não. A nova civilização vai começar e iniciará realmente em 2005, e o quinto sistema vai ter início também, esse desenvolvimento, e quem não estiver preparado sai da Terra, já está saindo da Terra. É por isso que o próprio espiritismo, aí a gente vê na internet, existem os desencarnes em massa, está acontecendo no planeta Terra, desencarnes em massa, ninguém percebe isso. O pessoal está desencarnando. Agora, quem vai e quem não vai? Eu não sei para onde eu vou. Agora, você vai falar, você está falando isso porque você se acha privilegiado. Não, eu não sou. Quem vai determinar para onde eu vou, se eu vou para lá ou para cá, é a lei que vai determinar. A lei que vai determinar para onde eu vou. E eu tenho que cumprir a lei cósmica, justa e perfeita, que age através do amor e do perdão. Né? Deus é amor e perdão. Meu abraço para o meu irmão Gilberto Luciano e luz, paz e amor para você. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, tá? Eu queria falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, né, que é o Espaço Shakti Nova Era. Ele tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, nós temos o telefone ali, o WhatsApp, né, prefixo de São Lourenço 35, e o número é 997566874. E também tem aí o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial em Brasília, no Departamento da Eubiose de Brasília, e 2 endereços em São Paulo, que é o Departamento da Eubiose de Santana e também do Sumaré. Eu queria falar sobre a nossa roda de conversa, né? A próxima roda de conversa será nessa próxima terça-feira, né? Toda terça-feira a gente tem aqui a nossa roda de conversa. E dia 25 de março de 2025, terça-feira, às 20h40, a gente tem o tema aqui, astrologia, o que os astros indicam para 2025.
e o nosso astrólogo aqui, colega, colaborador do canal Conexão 3005, que vai falar sobre isso, nosso querido Gilberto Catira. Então, serão abordadas as tendências astrológicas do grande ano do ciclo para a humanidade e relevância dos eclipses, né? Aspectos do Brasil e as tendências importantes para o ano de 2005. Os mediadores serão Eduardo Nunes e Daniela Troncoso, então prestigie. Eu queria também falar sobre a série Peregrino em Santana, né, que teve seu início em 10 de março, mas ainda dá tempo. Quem tiver interesse, é só ligar lá no Departamento de Santana, fazer inscrição. Se quiser ir, pode assistir uma aula sem compromisso. Toda segunda-feira, o início das aulas é 20 horas, então é bom chegar pelo menos uns 15 minutos mais cedo, umas 15 para as 8, e todo mundo que tem interesse, né? O conteúdo está aí, ó. Tem interesse, tem curiosidade em saber sobre a sabedoria iniciática das idades, a constituição oculta do homem, as leis básicas do universo, a iniciação simbólica e real, os tátivas e muito mais. Procura esse conhecimento através da série Peregrino no Departamento de Santana, que fica na Conselheiro Saraiva 538, tá? O telefone está aí, é 11 2925 6769. Busca informação, todo aquele que busca o autoconhecimento tem que realmente entrar numa escola iniciática. Professor... Oi. Pois não. Pode falar, professor. Eu só quero dar um recado final aqui para todos, né? Muito importante, né? O mundo passa, o planeta Terra, para a quinta dimensão, né? Então a pessoa vai dizer assim, puxa, o mundo sempre foi o berço de uma ignorância muito grande, né? E é verdade, né? O nosso mestre falou assim, a guerra maior a pior das coisas que pode acontecer, a maior das imoralidades, né? E não só a guerra, mas a corrupção, tudo, a falta de respeito ao ser humano e assim por diante, né? Isso o mundo é uma prática comum no mundo inteiro, em todos os países existe isso, né? Agora, eu devo dizer o seguinte, o mundo é um paraíso, é um paraíso. Quem transforma esse... Agora, a ignorância humana transforma o mundo num inferno. Isso está com os dias contados. O planeta Terra vai passar por um novo processo, um novo estado vibratório da quinta dimensão. Vai fazer isso, porque o planeta Terra evolui também, ele evolui, né? Por isso que eu digo que o mundo é um paraíso, né? Por isso, de onde vem a palavra mundo? Viu? Vem do latim. Vem do latim mundus. Mundo vem do latim mundus. Sabe o que significa mundus em latim? Puro, limpo, harmonioso, excelso. Né? Mundo. Então, mundo é uma coisa excelsa, uma coisa harmoniosa. Por isso que quando a gente quer dizer que uma coisa é suja, a gente fala que é imundo. Não é verdade? Quando a gente quer falar que algo é sujo, a gente fala, isso é imundo. Quer dizer, é o contrário daquilo que o mundo é. O mundo é um paraíso, é uma coisa limpa, adequada. Isso aí porque o mundo é uma criação de Deus, né? Uma criação de Deus. Agora, o que deforma o mundo é a nossa ignorância. Essa ignorância, então, tem que ser transformada. Transformar a ignorância em sabedoria. Isso é importante no nosso projeto evolutivo. Todos estão submetidos a essa lei cósmica. Olha, muito bom, professor. Estouramos um pouquinho o horário, né? Eu queria agradecer o professor Walter pelo conhecimento que trouxe aqui a todos nós. E lembrando que nem o Gilberto Catira falou, esses programas ficam gravados no YouTube. Quem não puder assistir agora, pode assistir durante a semana toda, porque fica gravado lá, tá? Então, eu queria agradecer a todos, né? E desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo. E terça-feira tem o Gilberto aí, hein, para todos nós ouvirmos, tá? E até o próximo encontro. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Um bom final de sábado para todo mundo, um bom domingo, um bom fim de semana. E na terça-feira estaremos aqui. Vamos ter um programa bem bacana. Vamos tentar colocar um conteúdo bem interessante aí para falar do ano de 2025, para quem gosta de astrologia. Então, já marca na sua agenda, manda aí para os seus amigos, convida todo mundo. Nos encontramos aqui na terça-feira.
Então, até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Vamos encerrar já, Carlos? Podemos encerrar, professor. Já estourou o horário, 1h34. Muito obrigado, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui presentes. E vamos estar aqui novamente reunidos no sábado que vem. Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.